Olá, dá só uma olhada no caso que a gente vai analisar hoje, aqui e agora. 3 pessoas vivendo uma relação amorosa por muitos e muitos anos, 2 falecidos com curto espaço de tempo entre eles, uma herança e alguns herdeiros. Como fica a situação, como fica a solução deste imbróglio? Essa é resumidamente a questão que nós recebemos. Então, se esse assunto te interessa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Patrícia Paniza, você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos, e esse é o caso que a gente tem hoje para avaliar à luz do que nós temos em direito das famílias e sucessões. Vou aqui colocar o caso exatamente linha por linha como nós recebemos lá na nossa comunidade do Nós e Ninhos, que a gente chama carinhosamente de Socorro Colega. Então, o caso veio assim. Vamos colocar o óculos que é para enxergar direitinho, né? Ele vem assim: gente, acho que temos um caso para live, hein? Sim, porque nós fazemos as lives em que a gente soluciona dúvidas lá no Instagram. Pela primeira vez, me deparei com um possível inventário de uma pessoa que pertencia a uma família composta por uma união estável de 3 pessoas. Como chama mesmo? Família poliafetiva? Socorro! A última vez que eu vi sobre isso foi numa palestra no auditório da faculdade há mais de 10 anos. Um dos conviventes faleceu 10 dias antes desse possível inventariado. Ambos os falecidos tinham, segundo informações, uma união estável formalizada. O terceiro que sobreviveu não tinha união formalizada com nenhum dos dois. Mas os 3, segundo afirma o sobrevivente, conviviam há 20 anos, morando na mesma casa. Eu tô com vontade de chorar. Nem sei por onde começo. Socorro! O que faleceu primeiro não tinha filhos, apenas 2 irmãs. O que faleceu depois tem uma filha, que é a minha cliente. Para facilitar as coisas, vou chamá-los de X, Y e Z, sendo X o que faleceu primeiro, Y o que faleceu depois, que é o pai da cliente, da consulente, e Z o companheiro sobrevivente. Lembrando que X e Y tinham uma escritura de união estável. A minha maior dúvida nesse momento é a seguinte: a minha cliente sabia da união estável do Z com o pai dela, que é o Y, e não tem interesse em usurpar os direitos dele. Dito isso, eu preciso saber se podemos reconhecer a união estável de X e Z, que é o primeiro falecido e o último, mesmo já tendo X uma união formal com Y. Em caso positivo, podemos fazer isso em um inventário extrajudicial ou obrigatoriamente precisa ser judicial? Tá bom para vocês essa questão? Gente, aqui a gente vai ter que ir por camadas, a gente aqui vai ter que ir por partes. Por que nós vamos ter que ir por partes? Primeiro, ela traz a informação de que esse casal e a filha do segundo falecido, que é o nosso Y aqui, ela não nega que eles 3 viviam juntos e ela está confiando na informação que foi trazida pelo terceiro elemento desse casal, desse trisal, que é o Z, de que eles moravam todos na mesma casa há 20 anos, portanto, há tempo pra caramba. Mas união formalizada só havia entre o X e o Y, possivelmente porque eles devem ter formado casal primeiramente. O que não está claro aqui no questionamento dela é se essa relação do X e do Y, quando eles fizeram a declaração de união estável, o Z já fazia parte dessa relação, ou se ele se integrou depois. Então, o X e o Y viviam uma relação amorosa, aí eles conheceram o Z e o Z passou a compor essa relação, de tal maneira que nós tínhamos uma relação que era de casal e passou a ser uma relação de trisal. Ah, mas isso faz alguma diferença? Sim, isso faz diferença e nós vamos expor o porquê com vagar. Primeiro que a gente tem que colocar aqui, e até para adiantar a pergunta dela, de aqui a gente pode fazer um inventário extrajudicial, pode fazer judicial? Primeiro ponto que nós temos que colocar aqui é se
nós temos como falar em reconhecimento dessa relação dos três, que não é negada pela filha do segundo falecido, que é o Y, se esta relação, este trisal, será reconhecido. Pode ser que eles, aqui pelo visto, eles estão todos de acordo, então eles poderiam fazer uma escritura pública do reconhecimento desse trisal. Agora precisa ver se o cartório com quem eles pretendem fazer esse reconhecimento vai aceitar lavrar essa escritura pública, porque nós temos visto que desde aquela resolução, daquela determinação adotada pelo CNJ de 2018, nem sempre essa lavratura se torna possível. E caso não seja possível, aí eles precisarão pedir essa declaração via judicial. Mas o fato de que estejam todos eles de acordo, todos eles quem? Todos eles, no caso, esse que é o sobrevivente, com esta moçoila que é a filha do segundo falecido do Y. O fato de que eles dois estejam em acordo não significa necessariamente que eles vão lá fazer essa declaração em juízo e o juiz vai simplesmente declarar e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Por que não? Porque aquilo que entre eles está sob consenso pode ter a interferência dos herdeiros do X, que de acordo com o que a questão informa, o X, lembrem, é a primeira pessoa que faleceu. Essa primeira pessoa que faleceu, ela informa na questão que ele não teve filhos. Tô entendendo aqui que também não tinha ascendentes, porque senão teriam sido informados. Mas ele tem duas irmãs. Quer dizer, para que essa herança, esse patrimônio se resolva só entre, na atualidade, companheiro sobrevivente Z e a filha do Y, é preciso, antes de tudo, que esta relação trisal, que começou como um casal entre X e Y e que, pelo que eu estou entendendo aqui, se transformou num trisal, ela não venha a ser questionada por aquelas que teriam interesse direto em afastar esse reconhecimento, que seriam as irmãs do X. Ah, mas por quê? Bom, vamos aqui relembrar a ordem de vocação hereditária no nosso direito. Aqui estou falando da sucessão legítima. A ordem de vocação hereditária, como sabemos, é descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais. Portanto, se o X não tinha descendentes e ela disse que não tinha, se ele não tinha ascendentes e a questão não informa, mas estou entendendo que não tem, porque ela diz só deixou duas irmãs, quem seria o próximo na ordem de vocação hereditária? O cônjuge ou o companheiro. Aí você pode aí estar pensando, mas ele viveu em união estável com o Y. E até onde se sabe, no falecimento do X, que faleceu em primeiro lugar, ele ainda estava com o Y. Então, se ele estava com o Y, mesmo que não fosse reconhecido o trisal com o Z, porque esse trisal seria um elemento posterior, e a gente já vai falar dele daqui a pouco, seria alguém que estaria numa união posterior e não poderia ser reconhecido porque ele já tinha uma união reconhecida, ainda assim, por essa inserção deste terceiro, nada obsta que essas irmãs venham a tentar contestar esta relação como estável pelo fato justamente de ter um elemento terceiro e do nosso sistema estar calcado na monogamia. Então elas podem vir a contestar. Agora, se elas vêm a contestar, o que elas estão contestando é que esta relação, que eles vivessem o amor deles como eles quisessem, mas esta relação entre eles, três, não poderia ser considerada uma relação que para o direito se chama união estável. Eles tinham uma relação, mas não necessariamente à luz do direito, uma união estável. Isso pode vir a ser contestado. Aí, qual é o interesse delas? Bom, o interesse delas é óbvio, porque se não tem descendentes, se não tem ascendentes, se essa relação, eles não foram casados, mas viviam em união entre eles, como ela informa na questão, se for afastada essa união estável, você não tem aqui, a terceira classe de herdeiros. Não tendo a terceira classe de herdeiros, você passa para a próxima, colaterais. Por acaso, elas, que são as colaterais que herdariam. Então, não necessariamente por estarem Z e a filha de Y de acordo, isso vai se resolver de forma tranquila, de forma a não ter judicialização.
Pode acontecer? Pode, mas existe este risco e a perspectiva por qual viria esse risco é a inserção dessas irmãs discutindo a qualidade da relação deles, de não ser uma relação tida como uma relação tutelada pelo direito de família e, portanto, não sendo assim, elas é que seriam as herdeiras que levariam essa herança. Então, nesse caso, nem Z, nem a filha do Y, salvo aquele patrimônio que, eventualmente, se conseguisse comprovar por A mais B, que foi adquirido com esforço daquelas pessoas, porque aí não tem nada a ver com a relação familiar, aí seria para não privilegiar o enriquecimento sem causa. Então, esse é um primeiro risco. Mas aqui, afinal, essa relação é ou não é tutelada pelo direito de família? Ela estará ou não estará protegida? Bom, para a gente compreender bem essa história, a gente vai ter que fazer aqui alguns, e até para a pessoa que nos fez o questionamento também ter material para como ela vai estruturar esta questão para a apresentação extrajudicial ou para eventual defesa judicial, caso ocorra essa necessidade, vamos considerar aqui o seguinte, os pontos que a gente precisa chamar atenção e que precisam ser avaliados com bastante carinho. Vamos aqui. Então, nós temos, num primeiro momento, a gente vai ter que fazer necessariamente algumas distinções. Essas distinções se dão entre o que nós vamos chamar da relação poliamorosa e que vai gerar o vínculo poliafetivo, daquilo que nós vamos chamar de união paralela ou as uniões paralelas, que por sua vez elas nós podemos estar aqui diante de uma de duas hipóteses. Aquela união paralela em que existe o conhecimento de um dos pares desta relação paralela que foi formada posteriormente e aquela em que não existe conhecimento de um desses pares. Como assim? Não estou entendendo. Vejam só, união paralela, as uniões paralelas que inclusive foram objeto de pronunciamento lá no tema 526 do STF e que também foram objeto de pronunciamento no Superior Tribunal de Justiça, não tem nada a ver com as chamadas relações poliamorosas, com o vínculo poliafetivo. Por que não? Entendamos. Na chamada união paralela, o que você tem é duas relações familiares distintas que o nome sugere, uniões paralelas, que acontecem paralelamente e em que você tem um elemento que é comum às duas relações. É como se a gente estivesse falando daquele conjunto, né? Então você tem um conjunto aqui, então um agrupamento familiar aqui, um agrupamento familiar aqui, uma área de intersecção. Esse elemento comum é a pessoa que está lá e está cá. Então, é aquela história das duas famílias. Ah, mas e dessas duas famílias, qual é que vale? Qual é que é tutelada pelo direito? Bom, aí nós vamos fazer mais uma distinção. Essas duas relações, essas duas uniões que são paralelas, elas podem se dar também de formas distintas. Porque você pode ter aquela união que é paralela, vamos imaginar a seguinte situação, a pessoa é casada, então ela tem essa família dela proveniente do casamento, tem lá os seus filhos, etc. E aí ela forma uma segunda relação exatamente nos mesmos moldes em que ela tem essa vivência aqui. Só tem um detalhe. Essa pessoa dessa segunda relação nem sonha que essa pessoa com quem ela tem essa relação, esse relacionamento, e a gente pode estar falando, gente, de relações muito longas. Nossa, mas como assim? Eu estou com ele há 15 anos, tenho 3 filhos com ele. Mas o cara é casado e não é casado só no papel, é casado mesmo. Então ele vive aqui com essa família com a qual ele é casado, mas ele também vive com essa. Nossa, mas isso acontece ainda hoje, gente, isso acontece ainda hoje, né? E eu tive conhecimento, inclusive, de 2 casos que as 2 mulheres só tomaram conhecimento uma da outra quando o cara faleceu, no velório do cidadão.
Imaginem, eu suponho que elas devam ter tido de matá-lo novamente, embora estivessem no velório dele. Mas ele vivia com as duas. E ele tinha filho aqui e tinha filho aqui. Essa segunda relação, e ele era casado, casado no papel. Essa segunda relação é uma relação, uma união paralela. Como que o direito trata esta relação? É uma hipótese. E calma aí que a gente já vai lá para o tema 526 do STF. A segunda hipótese é que essa pessoa tem, e aqui tanto faz, tá? Aqui nós estamos falando do casamento, então ele era casado, mas pode ser que ele não fosse casado, pode ser que ele já tivesse uma união estável com alguém e mantivesse uma outra união estável também duradoura com outra pessoa e essa, então ele teria duas uniões estáveis, seria mais ou menos isso. E nós temos ainda aquela outra situação em que essa pessoa ela tem um casamento que está em curso, tá super válido, estão vivendo super bem, mas ela se envolve com uma outra pessoa e essa outra pessoa sabe da pessoa 1. Mas, por alguma razão, e aí talvez Freud explique, ou a psicologia, a filosofia, a metafísica, ela diz, tudo bem, eu sei dessa primeira relação, mas ela continua. Mas continua como? Assim, continua mesmo, né? Continua e às vezes ela fica 1 mês, 2, 3, 4. Quando ela viu, passaram-se 20, 30 anos. Mas ela sempre soube desta relação. Ela sempre esteve a par, eventualmente, como só ia acontecer em algum momento, falou, mas você não vai se separar? Talvez ele tenha dito, vou, em algum dia eu vou. E por que eu tô sempre colocando ele? Pode acontecer isso também com a mulher, mas é muito mais raro que aconteça. O mais comum é que aconteça essa formação de famílias paralelas, tendo como um elemento comum o homem e não a mulher. Né? Então aqui essa é a união paralela. Isso não tem absolutamente nada a ver com a chamada relação poliamorosa. Essa relação poliamorosa é aquela em que todo mundo sabe de todo mundo e na verdade você tem uma relação que é única. Como? Sim, você tem uma relação, um vínculo que é único. Então nós não somos um casal, nós somos um trisal. Então, nós vivemos juntos, nós partilhamos de obrigações, de companheirismo, de solidariedade, nossa relação está pautada nas nossas afeições recíprocas e, inclusive, no trato que fizemos entre nós de que, só nós três, outras pessoas de fora, ou nós vamos permitir que tenhamos relacionamento sexual com outras pessoas de fora, mas na nossa relação não cabe mais ninguém, só cabe nós três. Ou seja, ninguém tá enganando ninguém, tá todo mundo ali sabendo de todo mundo, tá todo mundo ali assente com esta situação, porque esta é a situação que faz sentido para eles em termos de vivências familiares. Essa distinção é bastante importante, porque ela é o que vai dar o tom de como essas relações têm sido vistas pelos tribunais, e aqui em especial me refiro aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, e de como essas questões devem ser articuladas nos casos em que nós tenhamos que atuar, como é o caso dessa nossa querida, que agora tem aí esta pequena bomba para apresentar. Então, feito esse esclarecimento, um outro também é preciso ser realizado, que é, quando a gente vai falar nessas relações familiares, nessas relações amorosas, aparecem sempre dois conceitos, né? Então, e gravem bem isso, porque daqui a pouco eu vou demonstrar aqui com 2 julgados sobre uma mesma temática, ambos do STJ, e como a gente constata que o mesmo tema, conforme o ângulo que você esteja olhando a questão, conforme a perspectiva que você esteja analisando a questão, ele pode ter uma leitura diferente. Então, quer dizer que eu dou um posicionamento conforme a conveniência? Não é exatamente isso, mas eu preciso avaliar, eu preciso compreender muito bem qual é a perspectiva pela qual eu estou analisando, até para que no meu caso concreto, se eu tiver, eu também saiba fazer o encaminhamento conforme aquilo que constitui a realidade daquela determinada família, que não é igual a qualquer outra. Porque, afinal de contas, cada família tem a sua própria história, cada família tem o seu modo
particular de existir e de se relacionar. Estou aqui me referindo ao aspecto fidelidade, lealdade. Fidelidade e lealdade não são uma e a mesma coisa. Então, quando nós falamos do dever de monogamia ou da monogamia como base estruturante das relações familiares, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do dever de fidelidade ou nós estamos falando da lealdade? Vocês verão nesse caso do STJ. Mas aqui, de forma bem sintética, quando a gente fala em fidelidade, nós estamos sempre pensando na exclusividade sexual. Então eu sou fiel ao fulano, eu sou fiel à fulana. Significa que existe um dever ou existe uma expectativa de que os pares tenham relações exclusivas entre si. Então, ele não sai com o outro também não sai, assim, né, nas relações, tanto faz se homo ou heteroafetivas. O conceito de lealdade, e a meu ver, as relações elas têm que ser lidas sob o prisma da lealdade, não necessariamente da fidelidade, é um conceito que está mais ligado à eticidade das relações. Porque eu posso ser leal e não ser fiel? Bom, nessas relações em que existe um pacto de que, olha, vamos combinar o seguinte, entre nós somos fechados, no sentido de sermos solidários um com o outro, de nos apoiarmos mutuamente e de sempre mantermos a franqueza no nosso relacionamento. Agora, se você vai sair com outras pessoas eventuais aí na rua, não precisa me contar, mas apenas se previna, porque não me traga, por gentileza, um HIV, uma gonorreia, um cancro mole, etc. Esse casal opta pela não fidelidade, pela não exclusividade do relacionamento sexual, mas isso não tem nada a ver com a lealdade. Se eles se comprometem, são solidários, etc., e eles têm um combinado entre eles, mas olha, se você sair com outra pessoa, se previna, porque eu não quero que você me traga uma doença. Então, o que eles têm, para eles, o que está ali pautando a relação deles, muito mais importante do que a exclusividade sexual, é efetivamente a lealdade. Então, quando a gente vai tratar desses relacionamentos, essas questões de fidelidade e lealdade, elas vêm à tona. E na relação poliamorosa, se todos estão de acordo que vamos então viver nós três, né? Nós somos um trisal. Isso foi combinado. Ninguém está enganando ninguém. Ninguém está furando o olho de ninguém. Ninguém haverá de ser decepcionado por saber que o outro não lhe é exclusivo, de que o corpo do outro não é de seu acesso exclusivo, porque isso já é o combinado entre eles. Ao passo que muitas vezes existe este pacto de fidelidade e as pessoas têm os seus relacionamentos externos, esquecem de contar para o seu parceiro, vivem literalmente vidas duplas, triplas ou poli, mas esquecem de contar. Talvez elas sejam muito aferroadas à fidelidade, e não são fiéis. Então, não cumprem esse pacto. Essas discussões, elas também vão parar lá nos tribunais. Mas então, quando a gente fala dessa relação, que é a relação, o vínculo poliafetivo, nós estamos falando disso, de que aquelas pessoas, elas têm uma relação delas única, não são relações simultâneas, não são duas vias paralelas. Ok até aqui? Tá. Feita essa introdução, vamos lá para o entendimento do STF. Essa questão foi objeto de um tema, era um tema 526. O leading case, ele vem lá de Santa Catarina. O leading case foi o recurso especial. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. O leading case deste caso, ele vem... Deixa eu colocar na versão leitura, que acho que vai ficar um pouquinho melhor. O leading case vem lá do recurso especial 883168, de Santa Catarina. E qual foi a tese fixada nesse leading case? Foi esta aqui, abre aspas. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve
durante longo período e com aparência familiar, união com outra pessoa casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Ou seja, o que o STF definiu aqui neste leading case, vamos voltar para cá agora, o que o STF definiu nesse leading case é que assim, o nosso sistema, ele não alberga a união paralela. Então, se a pessoa é casada, não estou me referindo à pessoa que é casada, porém separada de fato, porque a pessoa que é casada, mas separada de fato, ela pode constituir com outro uma união estável, porque a separação de fato indica que já houve rompimento da affectus maritatis. Estou me referindo àquela pessoa que é casada e paralelamente ela constitui uma outra relação, né, uma outra relação que seria uma relação estável, bastante duradoura, mas o que entendeu aqui o STF é que essa relação pode durar o tempo que durar, mas ela não se equipara à união estável como entidade familiar protegida pelo ordenamento. Por quê? Porque o nosso sistema é calcado na monogamia. Aqui a questão que foi tratada como leading case, porque havia várias outras, ela era para discussão de se a pessoa que viveu essa relação por muitos anos, ela teria ou não teria direito à pensão por morte. E aqui entendeu-se que não teria, porque essa não seria uma união estável, seria então o quê? Seria um concubinato. Porque o concubinato, que está lá definido no artigo 1727 do Código Civil, ele é isso. É uma relação, é o conjunto de relações não eventuais entre duas pessoas que, entretanto, se tiver qualquer efeito jurídico dessas relações, serão efeitos jurídicos tratados pelo direito obrigacional e não pelo direito de famílias e sucessões. Então, a gente constitui um patrimônio junto. Sim, aí você prova que constituiu o patrimônio junto e aí você vai ter esse direito. Do contrário, não vai ter, porque não vai ter a presunção, por exemplo, do esforço comum, não vai ter o efeito sucessório, porque isso é reservado para as uniões familiares. Isso foi o que o STF entendeu nesse julgamento desse leading case, que é agora recente, né? O julgamento desse leading case transitou em julgado em 2022. Tá aí lá no STJ. Lá no STJ, e aí que eu quero chamar a atenção, o STJ, ele vai puxar esse entendimento do STF, mas em algumas circunstâncias ele vai fazer uma ponderação com base no caso efetivamente concreto. Mas aqui vejam, aqui eu não falei nada de relação poliamorosa, aqui eu estou falando de relações paralelas. Então, vamos pegar aqui os casos que eu gostaria de mencionar com vocês. E esse não é o primeiro deles. Eu vou já abrir para vocês o caso, tá? Vamos lá. Ó, eu vou até colocar no que constituiu o caso para fazer essa demonstração e depois da questão dessa fidelidade, da monogamia, e depois a gente vai pegar um outro julgado. Você fala assim, ué, mas tá falando do mesmo assunto? Então, mas é aí que mudou o ângulo de visão. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar... Não é isso que eu quero colocar, não. É isso aqui o que eu quero colocar. Vejam só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pretende a autora que seja declarada a união estável da mesma com o falecido, afirmando que conviveu com o extinto por um período de 34 anos, relação esta que perdurou até a data de seu falecimento, ocorrido em 25 de 2017. O conjunto probatório comprova realmente que o extinto mantinha relacionamento com a autora, entretanto, de forma paralela com a senhora MLCR, com a qual o mesmo era casado, conforme se extrai da certidão de casamento. Entenderam? A gente não está falando de uma relação, gente, de 34 dias nem de 34 meses. Nós estamos falando de uma relação de 34 anos. E se uma relação de 34 anos não for minimamente estável, eu não sei o que é. Mas o que o STJ está dizendo aqui é que essa pessoa que viveu 34 anos, ela era casada com uma outra. Mas não era casada só no papel, não. Era casada mesmo, viveu com essa outra. E aí, vamos voltar lá. E aí, olha aqui. Aqui vem a parte que interessa aqui, a nossa análise. A respeito, então,
foi parar lá no STJ porque estão discutindo a viabilidade jurídica do reconhecimento de uniões simultâneas, que seria o casamento e a união estável de 34 anos. A respeito da viabilidade jurídica de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, uma sociedade que apresenta como elemento estrutural a monogamia não pode atenuar o dever de fidelidade, que integra o conceito de lealdade, para o fim de inserir no âmbito do direito de família relações afetivas paralelas e, por consequência, desleais, sem descurar que o núcleo familiar contemporâneo tem como escopo a busca da realização de seus integrantes, vale dizer, a busca da felicidade. E aí ele prossegue no julgamento para dizer o seguinte, neste primeiro caso, não, aqui não vai, a gente não vai reconhecer não. Olha, ficou 34 anos, olha, deve ter sido muito bom esse relacionamento, durou bastante tempo, inclusive ultrapassa bastante as estatísticas que nós temos de duração das relações, mas para fins de proteção aqui não vai rolar. Por quê? Porque esta pessoa era já casada e, portanto, não vai dar. E um elemento que pesou nesse julgamento aqui deste caso específico foi que essa pessoa que ficou 34 anos com este cidadão, ela sabia da mulher. Ah, então, mas por que você está colocando que pesou isso? Porque nos julgados do STJ, então lembra quando de início nós fizemos a distinção? Nos julgados do STJ, essa distinção dessa segunda união paralela ser do tipo conhecida ou não conhecida por aquele que vive a união paralela, ela teve peso. Ah, mas por quê? Porque lembram quando a gente estuda casamento? A gente não fala no casamento putativo, quer dizer, aquele eu sou casada com alguém com quem eu não sabia que eu não poderia me casar. Então aquela situação do eu sou casado, mas a pessoa já é casada, mas eu não sabia, nem tinha como saber. Esse casamento é putativo. Então, em relação àquele que está de boa fé, ele vai produzir todos os efeitos jurídicos como se válido fosse. E o STJ ele tem feito esse balanceamento. Então, olha, a união paralela nós não reconhecemos, o nosso sistema não reconhece. Porém, se esta união estável paralela ela for do tipo putativa, então a gente vai reconhecer. Ela não seria, traçando aqui a analogia, ela não seria, como não é o casamento putativo, válido. Mas, por causa da boa-fé, porque não houve uma infração à lealdade, à eticidade, não pelo menos por aquele que não sabia, para ele, para a prole dele, vai se produzir todos os efeitos daquela relação. Então, o primeiro ponto aqui, união paralela não é reconhecida como uma possibilidade de família concomitante com uma outra família. Isso vale para o casamento, isso vale para a união estável. Então, se eu tenho uma união estável com alguém e mantenho uma outra relação com uma outra pessoa, isso não tem nada a ver com poliamor, isso é relação paralela, mas essa segunda, se essa primeira já estiver reconhecida ou ela puder ser reconhecida como estável, ela vai afastar o reconhecimento da outra, salvo se nós estivermos diante de ninguém sabe de ninguém. Quer dizer, ninguém que eu digo não é o elemento comum, óbvio, né? São essas outras duas partes, a que tá lá naquela relação de lá, que tá na relação de cá. Mas olha só, gente, que interessante esse outro julgado, porque vai falar do mesmo tema, fidelidade. Então, vamos a ele. Deixa eu só abrir aqui já direto na parte que eu quero mostrar para vocês. Porque aqui o caso foi... E é por isso que quando a gente vê esses julgados, e não só do STJ, mas também de tribunais inferiores, a gente deve sempre entrar no acórdão na íntegra. Porque se você olha só a ementa, você não sabe da missa um terço, você tem que conhecer. Para você conhecer o julgado, a causa, né? Qual foi a causa de pedir, o que determinou que fosse assim ou que fosse assado, você precisa ver o caso na íntegra. Eu quero achar aqui o ponto que eu tinha colocado em achei. Agora vejam só, meus queridos, como a mesma questão fidelidade, ela pode ser vista de uma outra forma. Eu vou resumir aqui a ópera e depois, logicamente, se vocês quiserem, vocês veem o acórdão na íntegra, vale muito a pena ver, porque isso nos dá mais conhecimento para compreender como as relações elas realmente não são idênticas
e também nos dá ideia de como trabalhar o nosso próprio caso concreto. Mas aqui era o seguinte: o cidadão foi casado com uma mulher, ele se separou, mas se separou de fato, mas nunca se separou dela no papel. Então ele era casado, formalmente casado, porque sendo separado de fato, mas sendo casado, tendo sido casado no registro civil, o estado civil dele era casado com essa primeira mulher. Aí ele constitui uma relação, se separou dela, então ela não tem mais nada a ver aqui na relação amorosa. Aí ele se separou dela e conheceu uma outra. Com essa outra que ele conheceu, ele manteve uma relação bastante longa, e bastante longa que eu digo é bastante longa mesmo. Muitos e muitos anos, e paralelamente a essa que ele manteve com essa segunda mulher por muitos e muitos anos, ele manteve algumas outras aí esporádicas, ao ponto dele ter tido 23 filhos de 7 relacionamentos amorosos. E aí ele vem a falecer. Essa segunda mulher com quem ele viveu muitos e muitos anos, mais de 20, entra lá e fala: olha, eu tenho direito de receber herança, tenho direito de receber a pensão por morte. Vem a primeira mulher dele e diz: não, você não tem direito de receber nada, porque a mulher sou eu fui casada com ele, sou casada ainda, porque a gente só se separou de fato. E aí ela vai dizer que a relação que essa segunda tem não é uma relação estável, pela perspectiva que analisa o direito, porque afinal de contas, se fosse estável mesmo, o cidadão não teria tido 23 filhos de 7 relações amorosas distintas. Agora, olhem só, e qual foi o resultado? O resultado foi que essa segunda conseguiu demonstrar que não, que a união estável dela era estável mesmo, conseguiu ter o reconhecimento e, portanto, a incidência dos efeitos previdenciários sucessórios. Mas olha que interessante o como, neste caso, em que o cara viveu a segunda relação dele por muitos anos com essa mulher, o como que essas outras relações dele esporádicas foram analisadas sob o ponto de vista da fidelidade. Vale a pena a gente conferir. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos só aumentar aqui um pouquinho. Ó. A lealdade ao convivente não é um elemento necessário à caracterização da união estável, mas, ao revés, um valor jurídico tutelado pelo ordenamento que o erige ao status de dever que decorre da relação por eles entabulada, isto é, a ser observado após a sua caracterização. Se o descumprimento dos deveres de lealdade ou fidelidade não necessariamente implicam em ruptura do vínculo conjugal ou convivencial, justamente porque está na esfera das partes, olha isso, justamente porque está na esfera das partes deliberar sobre esse aspecto da relação, a fortiori, somente se pode concluir que a pré-existência ou observância desses deveres também não é elemento essencial para a concretização do casamento da união estável. Dado que os deveres de fidelidade e de lealdade são bastante abrangentes e indeterminados, exige-se a sua exata conformação a partir da realidade que vier a ser estipulada por cada casal, a quem caberá soberanamente definir exatamente o que pode ou não ser considerado um ato infiel ou desleal no contexto de sua específica relação afetiva estável e duradoura. E tem mais um trechinho aqui que eu gostaria de mostrar, que é esse, ó. Os deveres de fidelidade e de lealdade podem ser relevantes para impedir... Olha isso! É o que vai justificar o porquê naquele outro julgado não foi reconhecida a união paralela e aqui, apesar da infidelidade do cidadão, manteve-se o reconhecimento da união paralela. Os deveres de fidelidade e de lealdade podem ser relevantes para impedir o eventual reconhecimento de relações estáveis e duradouras simultâneas, concomitantes ou paralelas, em virtude da consagração da monogamia e desses deveres como princípios orientadores das relações afetivas estáveis e duradouras. Contudo, esses deveres não são relevantes na hipótese em que as relações estáveis e duradouras são sucessivas, iniciada a segunda após a separação de fato da primeira, e na qual os relacionamentos extraconjugais mantidos por um dos conviventes eram eventuais, não afetivos, não estáveis,
não duradouros e, bem assim, insuscetíveis de impedir a configuração da união estável. Viram só? O tema é o mesmo, infidelidade. Mas quando você muda o ângulo de análise, a leitura também aqui mudou. Porque se o sistema está calcado na monogamia, porque a fidelidade é importante, e isso justifica o não reconhecimento da união paralela, da união que se forma a parte de já se ter um casamento, aqui, por outro lado, abrandou-se que mantinha-se uma segunda relação, mas não impediu-se que se reconhecesse se aquela pessoa que está nessa segunda relação, ela tolera o comportamento desse companheiro dela de ter outros relacionamentos, porque nenhum desses é estável. Compreendem? Tá, e qual é o gancho que a gente pode fazer disso, desse entendimento aqui a respeito da fidelidade e da lealdade, ou da infidelidade, com a relação poliafetiva? Ora, o paralelo é evidente, porque se está dito aqui que cabe ao próprio casal definir as regras do jogo a respeito de fidelidade ou de não ser de infidelidade, e que isso não obstaculiza que se mantenha uma união estável, com maior razão, se todo mundo está de acordo que nós não precisamos ter fidelidade, não é? Até porque a Constituição Federal, ela assegura, tá lá no artigo 226, que as formações familiares, elas não precisam estar numa moldura apenas. Há aqueles que querem casar de papel passado, e há aqueles que querem viver em união estável, e há aqueles que querem viver as suas relações familiares, e nem por isso menos respeitosas, de uma maneira que não é a convencional, mas nem por isso significa que não tenham afeto, que não tenham solidariedade, que não tenham respeito, que não tenham cuidado recíproco, etc, etc e etc. Então essas são as primeiras considerações que, para a pessoa que nos fez o questionamento, você deve ver com bastante carinho, porque pelo que você relata, você pode ter tido aí uma união estável entre X e Y, e posteriormente a transmutação dessa relação estável entre X e Y numa união poliafetiva, e aí é importante que essa transmutação fique muito bem caracterizada, se existe aí um acordo entre todos, ou eles viveram desde sempre, mas não sei por que razão foi só formalizado entre duas partes dessa relação. Se nós estivermos falando, como me parece aqui que talvez seja o caso de uma transmutação, era uma união estável entre X e Y, essa relação entre X e Y transmutou-se para uma relação poliafetiva com Z, então, primeiro ponto aqui é que não se trata de duas uniões estáveis, não se trata de uniões estáveis paralelas. Você tem aqui uma situação de união poliafetiva. Até porque se você tivesse uma relação aqui estável paralela, provavelmente a relação de X com Y, de X com Z, não seria reconhecida. Ou dizer com qualquer um deles, né? Dizer com Y, dizer com Y não seria reconhecida, porque nós estaríamos falando numa outra relação, mas não é disso, pelo que você coloca, não é disso que se trata, é uma relação poliafetiva. E dessa relação poliafetiva também vai derivar os efeitos em relação à sucessão, porque sendo uma relação poliafetiva, o primeiro ponto aí é você conseguir que ela seja chancelada como tal. Pode ser que você consiga fazer isso extrajudicialmente, pode ser que você não consiga fazer isso extrajudicialmente, por aquilo que nós falamos no início aqui da nossa conversa. E caso não, vai ter que ser feita a declaração. Como Z e a filha de Y estão de acordo com isso, então aí é passar, o reconhecimento não vai ter problema, salvo se as irmãs do X aparecerem na jogada. Agora, se elas não aparecerem na jogada, aí o reconhecimento, se não possível extrajudicialmente, ele vai ser feito judicialmente, mas não em caráter contencioso, a menos que as irmãs apareçam, em caráter declaratório. E aí capricha na documentação para fazer toda essa historicidade desse relacionamento, principalmente se tiver acontecido a transmutação. E aí como é que se divide esse patrimônio? Bem, se nós estivermos falando de uma transmutação dessa relação, então a gente tem que no período em que X e Y viverem união estável, esse período da união estável deles antes da união poliafetiva, aquilo que eles constituíram, tem um patrimônio que está sujeito à presunção de esforço comum, então você pode ter uma meação
que foi do Y no falecimento do X, que faleceu em primeiro lugar. Essa ameação que era do X, que foi para o Y, que era do Y, desculpa, da relação estável com X, quando o Y falece, se transforma em herança de Y, bem particular, porque Z aqui não tem, ainda não tinha a ver com a história. Como bem particular, sendo os herdeiros a filha do Y e mais o Z em concorrência com ela, reconhecida a relação, eles herdam igualmente. E o mesmo se aplicaria a aquela porção do patrimônio que ele recebeu como herdeiro do X. Então, tanto a parte que ele constituiu com X, como a parte que ele recebeu como herdeiro do X. E quando do falecimento do Y, aí tem que ver se houve aquisição patrimonial no período em que você você tem a mudança da união estável para essa união poliafetiva, você teve aquisição patrimonial nesse período, porque aí da mesma maneira, você vai ter que separar aquilo que está sujeito à divisão do patrimônio comum, né, o que a gente chamaria aqui de meação, e aquilo que constituiria eventualmente patrimônio particular. Porque da meação, daquilo que eventualmente estivesse sujeito à meação, a herdeira é a filha, e aquilo que não estivesse sujeito à meação, que seria bem particular do Y, ela e o Z concorrem. Vai com calma, tem bastante trabalho aí pela frente. E se alguma dúvida ainda remanesceu, fiquem à vontade. Para perguntar, se ainda não segue nosso canal, já segue, compartilha esse conteúdo que pode ser útil para outros profissionais que estejam com casos similares a esse. Se tiver algum questionamento também, nos mande. Até um próximo encontro com mais algum imbróglio dessa área tão deliciosa que é o direito de famílias e sucessões. Até mais!